Bom dia, queridos. Hoje é o nosso 4º dia de jejum e até aqui o Senhor Deus tem nos ajudado. Daqui a pouco nós faremos a oração de intercessão por nossa família, por nossa nação e por todas as nações. Mas primeiro nós vamos meditar na palavra de Deus. Hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, capítulo 45, a partir do versículo 1. Então José, não conseguindo se conter diante de todos os que estavam com ele, gritou: "Saiam todos da minha presença!" E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e também a casa de Faraó. Então José disse aos seus irmãos: "Eu sou José, meu pai ainda está vivo?" Os seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assustados que ficaram diante dele. E José disse aos seus irmãos: "Agora cheguem perto de mim." E eles chegaram. Então ele disse: "Eu sou José, o irmão de vocês, que vocês venderam para o Egito. Agora, pois, não fique triste nem irritado contra vocês mesmo por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque já houve 2 anos de fome na terra e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento." Versículo 14. E José, se lançando ao pescoço de seu irmão Benjamim, chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. José beijou todos seus irmãos e chorou abraçado com eles. Depois, os seus irmãos falaram com ele. Querido, o tema de hoje é o grande perdão. O texto de hoje fala sobre a história de José, filho do patriarca Jacó. Jacó tinha 12 filhos e José era o segundo caçula dele. José era o filho querido de Jacó, porque ele amava sua esposa Raquel, que era estéril. Então, quando o Senhor abriu o ventre de Raquel e ela deu à luz a José, Jacó o amou, pois era o filho de sua velhice. Os irmãos de José tinham ciúmes e inveja dele por causa da preferência de seu pai Jacó. Um dia, eles resolveram vendê-lo para uma caravana de ismaelitas que iam para o Egito. Mesmo diante do choro de desespero do jovem José, seus irmãos, dominados pelo ódio, foram implacáveis e o venderam aos ismaelitas. Após vendê-lo, eles pegaram a túnica de José, a mancharam com o sangue de um animal e disseram ao seu pai que acharam ela no meio do deserto e que talvez alguma fera o tinha matado. E por isso Jacó quase morreu com a triste notícia. Ao chegar no Egito, a caravana de ismaelita venderam José para Potifar, que era general do exército de Faraó. A Bíblia diz que apesar daquela tragédia na vida daquele jovem, que o Senhor ainda estava com ele. Querido, às vezes acontecem coisas em nossas vidas que nós não entendemos no momento, mas o Senhor é soberano e ainda Ele continua dirigindo cada evento em nossas vidas. Então descansa o seu coração nele. Após José ser promovido por Deus na casa de Potifar, tornando-o governador do seu lar, a mulher de Potifar começa a cobiçá-lo
e a tentá-lo convencer a ficar com ela. Porém, José a resistiu por muito tempo, até que ela, furiosa com a sua rejeição, acusou ele de tentá-la molestá-la. José então é preso injustamente, mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele na prisão. E ali José então se tornou o governador do cárcere. Era ele que cuidava dos presos. Passado alguns anos, Faraó teve um sonho e convocou todos os magos e sábios do seu reino para tentar interpretar aquele sonho. Ninguém conseguiu decifrá-lo, até que o copeiro do rei manda chamar José, o revelador de todos os sonhos. José então interpreta o sonho de Faraó e diz quais seriam as medidas que o rei deveria tomar diante daqueles 7 anos de fome que viria em toda a terra do Egito. Faraó, impressionado com a grande revelação, coloca José como governador de todo o Egito. Os anos se passaram. Os anos de fome chegou em toda a terra. Então Jacó e a sua família começou a passar necessidade por causa da falta de alimento. Jacó então enviou seus filhos ao Egito para comprar comida. Então aqui em Gênesis capítulo 45, versículo 1 diz que então José, vendo seus irmãos, não conseguiu se conter diante deles e gritou: saiam todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se revelou aos seus irmãos. E José, levantando a sua voz em choro, de maneira que os egípcios e toda a casa de Faraó ouviram, ele disse aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Seus irmãos ficaram quietos e assustados. Então José disse novamente: cheguem perto de mim. E eles chegaram, e José disse: sou José, aqueles que vocês venderam para o Egito. Agora não fique triste, meu irmão, nem irritado contra vocês por ter me vendido para o Egito, porque foi para a preservação da vida de vocês que Deus me enviou, para que quando viesse os anos de fome na terra, não vai haver nem colheita nem lavoura. Deus me enviou para conservar vocês, conservar a família de vocês. Então ele nos salvou por meio de um grande livramento. Versículo diz 14 que ele se lançou ao pescoço de Benjamim, chorou. Benjamim chorou também. José beijou seus irmãos, chorou com eles, abraçado com eles, e liberou um grande perdão. Queridos, José, após colocar seus irmãos à prova, ele então não conseguiu conter os seus sentimentos e chorou em alta voz. José disse: eu sou José, o seu irmão, que vocês venderam para o Egito. Por favor, cheguem perto de mim. Hoje eu estou do lado de Faraó como governador de toda a terra do Egito. Bem que eu poderia puni-los e até mesmo executá-los, mas eu perdoo todos vocês de todo o meu coração. Não fiquem tristes, pois foi o Senhor em sua maravilhosa soberania que me enviou para o Egito na frente de vocês. Pois Ele me enviou para cá para poder preservar todos vocês com vida. Após falar, José os abraçou e os beijou, como o ato de um grande e maravilhoso perdão. Querido, só para concluir a mensagem de hoje, que história maravilhosa sobre o perdão. Hoje eu gostaria de dizer a todos vocês que me ouvem que existe um José maior e verdadeiro, que mesmo estando à direita do Pai, do Rei do Universo, nos perdoou. E Ele sempre está disposto a perdoar aqueles que, como Pedro, o traíram e o venderam. E não somente nos perdoa,
mas também nos salva com o seu eterno poder através do seu sangue carmesim. Esse José se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele nos perdoou lá na cruz e nos ensinou a amar e perdoar todos aqueles que nos ofenderam, assim como Ele nos ama e nos perdoa. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, porque o Senhor é santo e poderoso. O Senhor nos ensinou hoje, meu Pai, nesse, meu Deus, 4º dia de jejum, sobre o grande perdão, através da história de José, assim como José, meu Deus, que foi vendido pelos seus irmãos, foi maltratado, massacrado pelos irmãos. José, quando ele estava como governador do Egito, ele liberou perdão a todos eles, ele não puniu ele não executou os seus irmãos, mas ele amou seus irmãos, ele perdoou seus irmãos, porque ele entendia, meu Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor, meu Pai, não perdeu o controle das coisas. Querido, Deus está falando para você que está com medo dessa pandemia do coronavírus, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo soberano, Ele continua te amando, Ele continua te perdoando, Ele continua do teu lado, te abraçando, enxugando as suas lágrimas. Querido, nesses dias difíceis, você vai ver somente 2 pegadas na areia, porque Ele está segurando você nos seus braços, está segurando você no seu colo, assim como o Senhor estava com José na cadeia, assim como o Senhor estava com José na casa de Potifar, assim como o Senhor esteve com José na frente de Faraó, assim também o Senhor está com você, querido, no meio dessa pandemia. Não fique com medo. O Senhor diz: olhai para mim e sejam salvos toda a nação. Querido, José perdoou seus irmãos, então perdoe aqueles também que te ofenderam. E hoje também nessa mensagem nós aprendemos que existe um José maior, existe um José melhor, que mesmo sendo traído pelos homens, vendido pelos homens, ele teve a capacidade de ir na cruz e derramar o seu sangue em nosso favor, nos salvando e nos comprando com teu sangue. Ele teve a capacidade, mesmo sendo traído por nós, de nos amar e de nos perdoar e de preparar lugar para nós no céu, e em breve vai nos levar para estar juntamente com Ele eternamente. O nome desse José é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe, querido, e até amanhã, se assim Deus nos permitir.